Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Lideracast. Se você está comigo aqui pela primeira vez, meu nome é Otávio Alves Júnior, sou LinkedIn Top Voice e tenho essa paixão por impactar a vida das pessoas. E por isso eu tenho a minha presença no LinkedIn, eu tenho aqui o podcast, eu faço as minhas palestras, eu tenho as minhas mentorias de liderança, mentorias de negócios, justamente para trazer para a consciência das pessoas alguns aspectos que eu acho relevantes e que podem transformar a sua vida, transformar as suas equipes, transformar a sua produtividade, a sua capacidade de realização. Nesse episódio, nós vamos bater um papo sobre delegação, que é talvez das coisas mais importantes do mundo da liderança. A sua relação entre você e a sua equipe passa muito pela sua capacidade de construir esses relacionamentos, passa pela sua capacidade de construir esses laços de confiança. E a delegação tem muito a ver com tudo isso, né? Então vamos lá, para a gente contextualizar aqui, vamos ver o que diz o dicionário. No dicionário tem-se que delegar é a transmissão ou transferência de poder pelo meio da qual o indivíduo concede a outro a tarefa de representá-lo e agir em seu nome. Então vamos lá, que já tem uma questão importante. Eu delego uma tarefa para alguém da minha equipe. A responsabilidade continua sendo minha, representá-lo e agir em seu nome. Né? Agora, essa pessoa está executando a tarefa. Né? Então aqui tem um primeiro ponto relevante, que a gente já fica claro que aquele delargar, que é simplesmente jogar para alguém da tua equipe aquela tarefa para a pessoa fazer, não é um bom caminho. Né? É preciso ter essa consciência, a responsabilidade continua tua, líder. Né? Alguns sinônimos de delegação: representação, transmissão, cessão, cedência, passagem, transição, transferência. Né? A delegação está associada a poder, missão, mandato, procuração, atribuição. Né? No mundo corporativo, a delegação é a atribuição a uma outra pessoa, normalmente alguém do meu time, né? A responsabilidade de planejar, decidir ou executar determinada tarefa. O ato de delegar é sempre exercido de cima para baixo, do líder para o liderado, né? Então, com essa contextualização aqui, a gente percebe que tem muito da delegação no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, nos nossos relacionamentos, né? Você, na equipe que você trabalha hoje, o seu líder é capaz de delegar as coisas para você? Ou para outra pessoa da sua equipe, né? Aqui tem uma questão muito importante, me parece, da inteligência emocional do líder, né? Desse líder aí. Porque a grande verdade é que, na medida em que você que está na liderança se enxerga perdendo poder, pô, isso diminui muito o teu potencial de delegar, né? Se você começa a pensar que você está arriscando o seu emprego, arriscando o seu status, puxa vida, você vai ter uma tendência a se fechar. Se você pensar que não tem tempo para delegar, né, já que exige um certo tempo no começo para preparar aquele liderado ou aquela liderada para executar aquela tarefa, né? Ou pensar assim, porque eu faço melhor, vai. Como eu faço melhor, deixa que eu faço que é mais fácil, né? Você vai estar dando um tiro no próprio pé. Essa é a grande verdade. Portanto, compreender a importância da delegação para você que está na liderança, para os seus resultados, para os resultados da sua equipe, é uma questão super importante, mas muito importante mesmo. Então vamos lá, alguns benefícios de você delegar, olha só, né? Preparar a equipe para assumir novas responsabilidades. No papel, pode ter muitas pessoas que se dizem aptas a executar as tarefas. Na medida em que você delegou, é que você vai ver. A pessoa então vai ter aquela oportunidade de mostrar o seu trabalho, mostrar a sua capacidade, assumindo novas responsabilidades, aumentando a capacidade, o nível de competência da tua equipe. É uma ótima forma de treinamento e preparação da tua equipe, né? Só quando você delega que você de fato vai conhecer o nível de entrega daquela pessoa. Porque, como eu disse, né, da boca para fora, no papel, todo mundo faz um monte de coisa, todo mundo sabe um monte de coisa. Agora, coloca essa pessoa ali olhando no olho do dragão e diga, mano, agora vai você. Agora é a sua vez, né? Aí você vai conseguir ver qual é a capacidade de realização de fato, a capacidade de aprender, de se preparar, de aprender coisas novas, de se organizar, né? Isso é super importante. Eu acho que fortalece a confiança.
Na medida que eu delego alguma coisa para alguém da minha equipe, eu estou dizendo para essa pessoa, eu confio em você. Eu confio na tua capacidade. Eu confio que você vai ser capaz de aprender a fazer isso que eu estou te delegando, né? E a outra pessoa, o liderado ou a liderada, a mesma coisa. Puxa vida, esse líder está olhando para mim. Ele está enxergando o potencial em mim, ele está trabalhando para me desenvolver, né? É uma forma muito interessante de construir confiança, né? Melhorar o espírito e aumentar a autonomia da equipe. Quanto mais autonomia tiver a sua equipe, mais você vai conseguir se dedicar a outras coisas, né? Eu vejo com os meus alunos nos cursos de MBA, eu vejo nas minhas mentorias para líderes, que muitos líderes têm essa questão de, puxa, eu estou muito no operacional, eu não tenho tempo de me dedicar para o estratégico. Talvez você esteja muito no operacional porque você não está delegando para a sua equipe essas tarefas operacionais, para que você abra espaço na sua agenda para se dedicar para outras coisas. Talvez até o tal do ócio criativo. Você tem um tempo durante o dia para refletir como é que eu posso fazer melhor aquilo que já faço. Você percebe, né? Então, permitir que o gestor tenha mais tempo para atividades estratégicas, né? E também, na medida em que eu delego, eu abro espaço na minha agenda para que o meu superior delegue alguma coisa para mim. Então, tem uma série de benefícios. Eu acredito que uma equipe azeitada, quanto mais competente for a sua equipe, melhores serão os teus resultados. Porque você é observado, você é analisado, você é analisada não só pelos seus resultados, mas o resultado da tua equipe. Então, me parece que esses benefícios aqui é para trazer um pouco para a tua consciência a importância de delegar e que você não entre naquela piração que eu falei agora há pouco, de perder poder, de arriscar o emprego. Aí é um tiro na água. Se você está numa posição acreditando que ao delegar você vai perder poder, você vai arriscar o teu emprego, talvez você esteja na posição errada. Talvez você esteja, às vezes, na empresa errada, na cultura empresarial errada, errada no sentido de não estar conectada com você, com os seus valores, com a sua forma de pensar, né? Então vamos lá. A delegação como captura para o crescimento da equipe. Uma primeira análise que você, líder, vai precisar fazer é: quais tarefas eu posso delegar? Nem todas as tarefas que um líder tem são delegáveis, né? E eu tive uma felicidade muito grande. Durante grande parte da minha carreira na área de vendas, o meu chefe, o gerente de vendas na época, era um cara que delegava o indelegável. Então, eu tive essa oportunidade por vários anos trabalhando com ele de aprender muitas coisas. Porque ele ia me delegando e eu ia fazendo e eu ia aprendendo, ele era um cara paciente. Então ele me explicava, às vezes eu quebrava a cara, ele vinha, olha só, aqui não foi assim, você bateu na parede, volta para cá, pensa desse lado, avalia outras perspectivas. Então eu sou a prova viva de que a delegação empodera a equipe, de que a delegação prepara a equipe para outros desafios e para alçar novos voos, né? Então, quais tarefas posso delegar? Faz uma lista. Eu tenho certeza que se você olhar com carinho aquilo que você tem feito no seu dia a dia, tem várias dessas tarefas que você pode delegar. Eu faço, por exemplo, na minha rotina, algumas tarefas operacionais. Eu faço. E faço de propósito, né? Por exemplo, todos os meses, depois do fechamento, eu vou fazer uma análise das vendas do mês anterior. Eu quero entrar no SAP, eu quero gerar os relatórios, porque na medida que eu vou gerando os relatórios, eu já vou avaliando quais clientes compraram o quê, para quais países nós exportamos, como é que nós estamos com relação ao orçado, você percebe? Então eu me coloco em muitas tarefas fazendo o operacional, entendendo que ao fazer esse operacional eu vou estar melhor preparado para tomar as decisões de mais elevadas, vamos dizer, né? Mas muitas coisas, todo o resto, eu vou delegando, pessoal. Eu vou delegando. Eu aprendi com esse meu chefe aí e acho realmente que é uma grande ferramenta de liderança, que é uma grande forma de você trabalhar, de você ocupar o seu tempo. É para quem eu vou poder delegar o máximo possível das tarefas. Eu não tenho nenhum problema de repente chegar um dia na fábrica e não estar com a minha agenda absolutamente lotada. Eu não tenho, sou muito confortável com isso. Ou seja, vou ter um certo tempo para pensar em melhorias, vou ter um certo tempo para olhar para o nosso planejamento estratégico, que não é toda hora que eu olho, eu vou ter tempo de ver como é que está a minha equipe, fazer uma avaliação de desempenho mais detalhada, percebe? Justamente porque eu tenho um certo tempo na minha agenda, né? Uma outra análise aqui relevante para você, líder, aqui, olha só. O que te impede de delegar?
Eu acho que aqui é uma questão também importante, uma questão muito de autoconhecimento, uma questão muito de inteligência emocional, sabe? O que está por trás de você não conseguir delegar, né? Pode ser que tenha alguma questão aqui, pode ser que tenha alguma experiência passada que talvez não tenha sido tão agradável, pode ser que alguém te delegou alguma coisa no começo da sua carreira e por qualquer razão o tiro saiu pela culatra, aquela experiência não foi tão legal para você, aquele líder não teve a paciência de te explicar, talvez a coisa não tenha saído daquela maneira que a pessoa queria. Não sei. Mas observa com carinho. Pode ser que tenha alguma questão aí dentro de você que está algum nó desamarrado, que você compreendendo onde que está a questão, você possa trabalhar isso, você possa se assessorar com alguém, bater um papo, seja com um mentor, seja com um coach, para que você consiga transpor esse obstáculo que pode estar aí dentro de você e ajudar nessa sua jornada de delegação, né? Aqui uma questão importante, olha só, como a produtividade do meu time impacta na minha carreira? Eu, Otávio, penso que está intimamente ligada a produtividade do time com a sua carreira. Como eu disse, você que está na liderança, você é avaliada não pelo seu resultado individual. O seu resultado individual também faz parte. Agora, o resultado da tua equipe compõe uma grande parte daquilo que você é avaliado e avaliada, né? Portanto, compreender como é que eu posso fazer mais, delegando para minha equipe, preparando a minha equipe, subindo o nível de competência das pessoas da minha equipe, de maneira que eles possam cada vez mais assumir tarefas mais complexas, mais desafiadoras, que exigem mais entendimento, uma visão mais holística, né? Quanto mais você compreender, isso melhor, né? Isso é super relevante, né? E por outro lado, como o não delegar afeta o meu desempenho? Afeta o teu desempenho no sentido de você estar sempre sobrecarregado, sempre sobrecarregada, sempre com muitas tarefas, sempre precisando atuar em muitas partes do seu processo, porque você não delega. Então você não prepara a tua equipe. Talvez a sua equipe não tenha a maturidade necessária para fazer você voar. Essa é a grande verdade. Eu vejo que se nós que estamos na liderança somos um avião, as nossas equipes são os motores desse avião. Nós sozinhos não vamos conseguir voar tão alto. Se nós temos motores potentes, fortes, comprometidos, dedicados, talentosos, mais alto nós vamos conseguir voar, melhores vão ser os nossos resultados, maiores vão ser as chances da gente de repente ser promovido. Ou ser promovido na empresa que a gente está, ou conseguir uma oportunidade numa outra empresa, que de repente está ligada no mercado e está percebendo que, puxa vida, aquele líder ali naquela empresa está fazendo diferente, está conseguindo se reinventar, está conseguindo, de certa maneira, nutrir a equipe de uma forma mais adequada, né? Então, quais competências o meu time precisa para receber novas tarefas? Essa é uma análise super relevante também. Quando a gente, eu acredito que todos nós, quando estamos com o nosso chapéu profissional, o ideal é que a gente esteja sempre levemente desafiado. E o que eu quero dizer com isso? Imagina que um determinado liderado seu tem essa capacidade. Se você sistematicamente oferece tarefas que são menos desafiadoras do que a capacidade que a pessoa tem, isso aqui significa encheção de saco. Isso aqui significa não tenho vontade de trabalhar. Isso aqui significa mesmice para esse liderado ou para essa liderada, né? Quando você oferece para essa pessoa uma tarefa que é muito mais complicada, muito mais complexa, desafiadora do que a competência que a pessoa tem, você está convidando para essa pessoa da tua equipe, né? Ansiedade, medo, estresse, enfim, frustração, decepção, né? Portanto, nós precisamos conhecer o nível de entrega dos nossos liderados e oferecer um desafio levemente acima. Que é aquele desafio alcançável, mas que a pessoa precisa aprender coisas novas, ela precisa se reinventar para conseguir fazer. Então, quais competências o meu time precisa para receber novas tarefas? Isso aqui é muito importante que você avalie para que você tenha um panorama mais, vamos dizer, fidedigno, mais real da situação, né? Até que ponto você pode ir, né? Aqui, algumas reflexões sobre essa questão de delegação que podem ser úteis, né? Você tem a paciência para explicar o que precisa ser explicado? Porque o delegar não é o delargar, né? O delargar é péssimo.
né? Não prepara ninguém, a qualidade do trabalho possivelmente vai ser duvidosa, né? Você, como líder, ao ter a ideia de delegar, você precisa ter a paciência, a tolerância de explicar para aquela pessoa. Talvez ela nunca tenha feito aquilo que para você é trivial, você talvez já tenha feito aquilo várias vezes. O seu liderado, talvez não. Então você precisa ter essa consciência e precisa ter a paciência para explicar. Veja, a tarefa é essa, ela é importante por causa disso. Aqui no nosso processo ela se encaixa aqui e eu acho que você tem as competências XYZ para executá-la, né? Como você se sente quando está diante de uma tarefa que você nunca executou? Você já pensou para parar disso? Como é que você se sente? Compreendendo como é que você se sente, você vai poder compreender com muito mais detalhes, muito mais riqueza, como é que os seus liderados se sentem. Porque podem ter pessoas que não. Como é que eu me sinto quando alguém me delega alguma coisa, né? Será que o medo vai tomar conta de mim? Ou será que é o entusiasmo? Será que é a motivação, o engajamento para fazer aquilo melhor? Como eu já disse, será que eu vou pensar, puxa vida, o meu líder está confiando em mim? Ou será que eu vou pensar, né, pô, esse cara está me jogando isso aqui para cima de mim, essa tarefa pouco importante, você percebe? Aqui vem a paciência para explicar. De que maneira aquilo. Por que eu estou delegando para você? O que eu enxergo em você de potencial? De que maneira essa tarefa impacta no trabalho do nosso processo, na forma de rodar mais rápido, né? Rodar mais redondo, mais fluido, com menos arestas, né? Então, como é que você se sente e perceber como é que a tua equipe se sente, né? Eu sempre estou muito atento com as minhas equipes no sentido de fulano, Beltrana, o que eu posso fazer para melhorar o seu trabalho? Para que você faça melhor, para que você faça mais rápido, para que você faça com mais produtividade, né? Eu sempre estou atento a esse ponto, né? E aqui, como é que você se sente quando você está diante de uma tarefa que nunca executou? Essa é uma percepção muito rica. Esse é um entendimento muito rico de você conhecer a tua equipe, para você perceber quem é quem, para você perceber quem é bom no quê, né? Sempre que você puder ancorar as tarefas que a pessoa faz em pontos positivos dela, coisas que ela faz bem, coisas que ela gosta de fazer, aí é o melhor dos mundos. Sempre que eu tiver executando tarefas em que eu uso os meus pontos fortes, as minhas fortalezas, isso traz para mim autoconfiança, isso traz para mim motivação, engajamento, porque eu gosto de fazer aquilo, eu sei fazer aquilo, me motiva a fazer aquilo, né? Então, conhecer a tua equipe é super importante e desejável, hein? Tá? Você tem a generosidade de ensinar outra pessoa a fazer algo que ela nunca fez? Aqui é a questão do delargar e do delegar, né? É preciso, então, nem começa esse processo de delegar se você não tem essa generosidade, esse interesse, essa paciência. Né? Procura cultivar isso dentro de você primeiro para você dar o passo da delegação, para você não queimar o filme, não queimar um cartucho. Né? Quando você delarga, você vai estar trazendo estresse, ansiedade, sofrimento para aquela pessoa da tua equipe, que de repente está sendo colocada para fazer alguma coisa que não sabe direito o que é, que não sabe direito a importância daquilo, né? Então, atenção, tá? Você considera outras formas de aumentar o nível de comprometimento do seu time? Qual é o nível atual de comprometimento do seu time? Você já parou para pensar nisso? De que maneira você pode trabalhar para aumentar esse nível de comprometimento? Você já refletiu? Porque é muito fácil também a gente achar que a equipe não é comprometida e que a culpa é deles ou delas, né? A verdade é que você que está na liderança é preciso receber esse limão e fazer uma limonada, de alguma maneira. E eu acho que essa alguma maneira passa por você conhecer as pessoas. Se a sua equipe está pouco comprometida com o trabalho, pouco comprometido com os desafios ali da área, é importante que você compreenda o que está por trás disso. Pode ser que tenha alguma coisa da tua liderança, né? Já que a maioria das pessoas está descontente com o líder que tem. Pode ser que você esteja deixando as pessoas um pouco soltas demais, elas preferiam uma liderança mais próxima. Pode ser que as tarefas que eles estão executando não sejam tarefas desafiadoras, pode ser que eles não compreendam bem por que estão fazendo aquilo, né? Tem aquela história do pedreiro, né? Dois pedreiros estavam construindo uma parede. E alguém passou ali e perguntou para um pedreiro: puxa, o que você está fazendo? Pô, eu estou fazendo uma parede.
E ele deu mais uns passos, tinha um outro pedreiro também trabalhando na mesma parede. Vem cá, o que você está fazendo? Puxa, eu estou aqui ajudando a construir uma catedral, né? Certamente esse segundo pedreiro está muito mais conectado com a tarefa. Ele está muito mais, ele está se esmerando muito mais, porque ele não está fazendo simplesmente uma parede. Ele é parte de um todo. Ele está num projeto muito maior do que ele mesmo, no caso, construir a catedral. Portanto, muitas vezes, essa falta de comprometimento que você se ressente, pô, justa a minha equipe não tem comprometimento, a equipe do fulano, a equipe da Beltrana, eles são comprometidos, a minha não é. Cabe a você também, junto com o apoio do RH, por exemplo, como é que nós vamos poder avaliar essa questão do comprometimento? O que será? Que engrenagem será que está mal azeitada para que as pessoas estejam pouco comprometidas, né? Pode ser que esteja em você uma parte dessa resposta, né? Olha só, você confia no nível de entrega do seu time? Aqui é um ponto relevante, né? Se você não confia no nível de entrega do seu time, você vai ter menos tendência a delegar. Porque se você não confia nas pessoas, né? Aqui é uma questão relevante. E como é que você vai poder de fato medir o nível de entrega? É delegando. Veja que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Só se. Deixa eu começar de novo aqui. Você só vai conseguir ter uma percepção real, adequada do nível de entrega das pessoas se você as colocar numa situação para te entregar alguma coisa, né? É a única maneira, né? Não tem outra. Você explora outras alternativas para construir confiança no seu time? Essa questão da confiança é super importante e faz milagres, hein? Pessoas que confiam em si, isso potencializa muito a colaboração, potencializa muito a cooperação, a criatividade, simplificar processos, encantar os clientes, encontrar novas formas de atender os clientes, atender o mercado, se diferenciar, melhorar o relacionamento com seus clientes internos, enfim. Times que confiam em si é outra ordem de grandeza de resultado, é outra ordem de grandeza de entendimento, de entrega, de comprometimento, né? Você se sente orgulhoso ou orgulhosa do time que você lidera? Sim ou não? Como é que você se enxerga nessa posição de líder, né? Você tem tempo para se dedicar para tarefas mais estratégicas? Fica aqui a reflexão. Se você não tem tempo, número 1, isso é indesejável, né? Você teria que ter pelo menos uma parte do seu tempo, não sei se 20%, não sei se 30%, para que você pudesse se dedicar para coisas mais estratégicas. Se você não tem esse tempo hoje, talvez a delegação seja um dos caminhos para que você possa chegar lá, né? Para que você possa abrir tempo na tua agenda, né? Todos nós, acho que o mundo do trabalho que a gente está vivendo hoje, né? Hoje é dia 23 de janeiro de 24, 5h30 da matina, eu estou gravando esse episódio, né? Nós vivemos num mundo que tem muitas demandas, que tem muitas pressões, praticamente todas as pessoas que trabalham aí em empresas, estão no mercado buscando se desenvolver e ganhar o seu, né? Estão com muitas coisas para fazer. Esse pós-pandemia acelerou o mundo de uma forma incrível, né? É como que quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente trabalha, né? Ao contrário do que se imaginava lá atrás, né? Quanto mais tecnologia tiver disponível, menos as pessoas vão trabalhar, porque a tecnologia vai trabalhar por si. Não chegamos nesse ponto ainda, né? É mais pressão, é mais velocidade. Aquela proposta que antes da pandemia você tinha 2 semanas para fazer, hoje a pessoa quer em 2 dias, né? Enfim, tem pressões aí de toda a ordem. Portanto, faz sentido que você avalie dentro da sua rotina, dentro do seu escopo de atuação, como eu posso ser mais produtivo, mais produtiva? Fazer mais com menos, fazer mais rápido, mantendo a qualidade da tarefa, coisas desse tipo, né? Como aprender a delegar de forma efetiva? Então, conhecer a equipe, os colaboradores é condição sine qua non, né? Se você não conhece a tua equipe, se você não conhece os pontos fortes, os pontos a melhorar da tua equipe, se você nunca trabalhou nessa construção de relacionamento, começa por aí. Para que você avalie das peças que eu tenho, o que elas fazem bem e de que maneira eu posso, entre aspas, usar essas competências a meu favor, a favor do departamento, a favor da empresa, né? Utilizar uma ferramenta para fazer a gestão das tarefas, uma coisa que é super importante, eu costumo fazer isso sempre na minha vida. Deleguei alguma coisa para o fulano de tal.
Fulano, eu preciso desse trabalho, por exemplo. Imagina que eu precise desse resultado para daqui a 10 dias, um exemplo, tá? Eu sempre vou pedir para essa pessoa me entregar a tarefa em 7, né? Para que eu tenha algum tempinho de eventualmente complementar alguma coisa. Eventualmente polir um pouco aquilo que a pessoa me entregou, para que então, dali a alguns dias, eu possa entregar o meu, né? Isso é uma coisa importante. Uma outra coisa que eu acho relevante, muitas vezes, você delega alguma coisa que você tem um trabalho de construção, né? Para que a pessoa possa te devolver a tarefa completa. Eu sempre peço o seguinte: começa a tarefa e traz aqui para a gente conversar, só para ter certeza que você está indo na direção certa, né? Porque muitas vezes você que está na liderança, você explicou da melhor maneira que você poderia, né? Você detalhou da melhor maneira que poderia aquela tarefa, mas eventualmente o liderado enxergou um pouco de outra maneira. O entendimento dele ou dela foi um pouco diferente do teu. Pode ser que aquela tarefa saia um pouco da direção que você queria. Então eu sempre peço esse draft aqui, essa primeira parte da tarefa, para ver se está indo na direção certa. Opa, perfeito, é por aqui mesmo. Ou não, peraí. Vamos fazer uma correçãozinha de curso aqui, para que você, lá no dia X que nós combinamos, você me entregue aquilo que eu preciso, né? Isso aqui é super importante, essa definição do timing das coisas. Porque o que é um troço super desaconselhável é hoje é uma terça-feira, você delega alguma coisa para a pessoa para terça-feira que vem, aí amanhã, quarta, você já sente aí, como é que tá aquela tarefa? Você já fez? Você já começou a fazer isso aqui? Né? Isso é muito ruim, eu acho, né? Na minha visão. Acho que a gente tem que dar autonomia, a gente tem que dar liberdade para a pessoa executar aquilo que você pediu, né? Então, se eu tenho uma tarefa de terça para terça-feira seguinte, ok, começa a tarefa, lá pela quinta me apresenta. O que você já fez? Para a gente poder dar uma olhada, assim você ainda tem sexta e segunda, talvez um pedaço da terça, para corrigir o rumo e me entregar na terça que eu preciso para que eu receba de você e agora dentro de mim. A meu deadline é na sexta. Eu tenho de terça-feira até sexta para polir, para melhorar, para complementar de alguma maneira, né? A questão da comunicação aqui é super importante, né? Assim como em tantos outros aspectos da liderança, né? Uma comunicação clara, assertiva, honesta, né? Aberta, né? Sempre deixando muito claro para essa pessoa que está recebendo a tarefa. Nesse momento da agora até você me entregar a tarefa, eu estou aqui à disposição para te ajudar no que você precisar. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questão que você acha que não entendeu direito, volta aqui para conversar comigo. Não fica sofrendo sozinho ou sozinha e vem falar comigo, né? Essa questão da comunicação aqui é muito importante para que isso seja azeitado, sabe? E também, veja só, você líder vai precisar melhorar como líder para poder delegar direito. Portanto, o exercício de delegar também vai ajudar você a se preparar melhor para os desafios da tua vida, para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você quer se desenvolver, para aquela direção que você quer levar a sua carreira. Então, aqui tem também, para o liderado, com certeza, uma grande oportunidade de treinamento. E para você também. Quanto melhor você delegar, fica para mim a impressão que melhor líder você será, ou melhor líder você está se tornando, porque não é uma coisa trivial, não é uma coisa tão simples assim, e exige realmente muita reflexão e muito entendimento de você que está na liderança, né? Aqui, estamos chegando aqui no final do episódio, como é que vem sendo a tua experiência com a delegação, né? Comenta comigo aqui, se você estiver no Spotify, comenta comigo, me bota aqui, o Spotify permite que você faça comentários no episódio, né? Que você avalie o episódio. Eu não sei se você está no Spotify ou não, mas se estiver, faz um comentário. Como é que tem sido esse exercício da delegação para você? Também do LinkedIn, estou à disposição para a gente trocar ideias, né? Tanto de delegar quanto de receber delegação, né? Como é que você viveu isso aí, né? Aqui eu deixo 3 outras sugestões de episódios do Lideracast que podem te ajudar nessa jornada. No episódio 227, eu falei sobre o poder da confiança nas relações humanas e como isso é importante, né? A confiança é a base da construção de relacionamentos junto com a empatia, né? No episódio 430, eu falei sobre como funciona a automotivação. E aqui uma ressalva, né? Ninguém motiva ninguém. O que nós somos capazes é de organizar os meios para que as pessoas da equipe se automotivem, né? Então, aqui, como funciona a automotivação é importante para você compreender como é que isso funciona dentro de nós, para que você, como líder, possa ter mais entendimento sobre esse processo e ver
de que maneira você pode ajudar os seus liderados a se automotivarem, a compreenderem essa importância da automotivação e se de fato se automotivarem. E no episódio 271, eu falei sobre sem a empatia e a confiança não tem relacionamento. E não tem mesmo, hein? Não tem mesmo, tá? Realmente é uma premissa da construção de relacionamento a empatia e a confiança, né? E aqui um exemplo muito simples. Pega nas suas relações, nos últimos meses, uma conversa que você teve com alguém que você não confiava. A gente não fala muito, a gente procura escutar mais do que fala, a gente não abre nenhuma informação, a gente não quer colaborar, não quer cooperar, você tem 2 passos atrás porque você não confia naquela pessoa. Agora, puxa um outro exemplo. Nesses últimos meses, que você teve uma relação com alguém que você confiava. Nossa Senhora, a gente está todo mundo sem máscara, a gente conversa abertamente, nós estamos abertos a contribuir com a ideia da pessoa, nós estamos abertos a receber uma contribuição da pessoa, enfim, é outra ordem de grandeza de relacionamento, né? Quando a confiança está presente. Meus caros, minhas caras, seguidores do Lideracast, eu espero que esse bate-papo tenha sido interessante, eu espero que você tenha compreendido que desenvolver os talentos da tua equipe é sua responsabilidade, uma das suas responsabilidades, e que a delegação é um dos caminhos, não é o único, mas é um dos caminhos. Agora, delegar é o único caminho que vai preparar a tua equipe, desenvolver os talentos na tua equipe e abrir espaço na tua agenda, para que você possa se tornar um líder ainda mais eficaz. Um grande abraço para todos vocês, eu espero que esse papo tenha sido interessante. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.